Queridos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos retornando com o nosso seminário internacional para jovens. Esse seminário está sendo assistido por todos os nossos jovens do Brasil e do exterior. Nós também queremos saudar aqueles que foram convidados para participar, dizer que é uma alegria para nós, para que você possa viver essa experiência, esta bênção. E o tema da nossa aula, dessa segunda aula desta tarde, é ateísmo. Nós somos do grupo de Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata e alguns membros desse grupo vão falar um pouquinho sobre este assunto. Nós vamos esclarecer algumas dúvidas que vêm sobre o coração dos nossos irmãos, dos jovens, e que nós possamos ter uma grande experiência aqui nesta tarde. Nós vamos ler um texto para iniciarmos. Pode projetar, faz favor. Está no livro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, que diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então nós queremos aqui trazer para os irmãos uma experiência para que nós possamos definir aqui o que é ateísmo. Mas o texto aqui, ele nos chama a atenção sobre os falsos profetas, os falsos doutores, falsos profetas porque se dizem falar por Deus, mas o que falam não se cumpre. Falsos doutores porque às vezes maculam o caminho da verdade, mas o Senhor, Ele quer nos direcionar, trazer a cada um de nós, a cada jovem que está assistindo, uma grande experiência com o Senhor. Pode passar. Mas quando nós falamos em ateísmo, às vezes nós tendenciamos a resumir esta expressão ou apenas ligamos a uma expressão muito simples que é não crer em Deus. Mas nós queremos aqui nos aprofundar um pouquinho mais e dizer que ateísmo é a negação da fé, é a negação da existência de Deus. Mas nós vamos ver aqui que há as suas manifestações, as suas classificações, os seus conceitos, e nós vamos abordar aqui 3 tipos de ateísmo, como está no quadro aqui: ateísmo científico, o ateísmo religioso e o ateísmo ideológico. E nós vamos chamar aqui o nosso irmão Willer, ele vai dar início falando um pouquinho sobre ateísmo científico e nós vamos aprender um pouquinho mais do Senhor. Nós saudamos a todos os jovens que estão presentes e conectados conosco com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos falar um pouquinho nesses próximos minutos a respeito do ateísmo científico, mas antes eu gostaria de ler um texto da palavra, juntamente com os irmãos, que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 4, que diz assim: Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O jovem desta obra vive por fé e, ao viver a revelação, ele alcança um entendimento daquilo que é da parte de Deus, e eles sabem discernir daquilo que é da razão. O ateísmo científico, que é o nosso assunto, ele se caracteriza pelo mau uso da ciência na tentativa de demonstrar que Deus não existe ou que a palavra de Deus não é verdadeira. Para isso, o ateísmo científico se utiliza de algumas concepções científicas, especialmente para falar sobre o surgimento da matéria, sobre como surgiu a vida e até mesmo como surgiu o homem. E
Algumas ideias estão relacionadas, por exemplo, no que se refere à variedade de vida que nós temos, e também com relação ao surgimento do homem, é sobre o evolucionismo e o darwinismo. O que confere essas ideias? O que elas nos dizem? O evolucionismo, apesar de ter sido muito difundido nos últimos 150 anos, refere-se às ideias muito antigas. Os filósofos gregos antigos já discutiam sobre isso, da possibilidade das variedades formas de vidas, elas se transformarem ou se modificarem ao longo do tempo. O que aconteceu foi que Charles Darwin, no século XIX, ele se apropriou dessas ideias e deu a elas um pouquinho mais de sofisticação. Ele colocou alguns outros pontos nessas teorias das modificações das espécies. E um dos pontos centrais que Darwin coloca é justamente da ancestralidade em comum, de que as diferentes espécies elas teriam um ancestral comum, que é exatamente o que este estudante aqui ele está pensando ao ter posse dessas informações. Ele está pensando no chimpanzé e ele está pensando também no seu coleguinha, no seu amiguinho. Teria sido assim, ele pensa, que o chimpanzé e a espécie humana, ambos teriam sido formados por modificações de um outro animal ancestral a eles. Nós poderíamos aqui, queridos, enumerar uma série de situações que iriam contra o evolucionismo. Poderíamos citar aqui algumas delas. Mas o que nós queremos deixar claro para os nossos jovens é que tudo isto é razão. A ciência, ela tem o debate de suas ideias, as observações, as hipóteses que são lançadas. E as divergências dessas ideias constrói a ciência ao longo do tempo. Mas tudo isto não passa de razão. É algo restrito às 4 medidas do universo, algo muito pequeno ao compararmos a magnitude, a soberania, a onisciência e a onipotência do nosso Deus. Deixa eu passar. Nós queremos mostrar para os nossos jovens o texto da palavra, que ele é muito didático para nós. Neste texto, nós conseguimos entender verdadeiramente aquilo que diz respeito à razão e aquilo que diz respeito à fé. O texto que está em Hebreus, capítulo 11, verso 3, nos diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O evolucionismo, ou qualquer outra ideia da ciência, é aparente. O que isso significa? Significa que é da razão. Significa que pertence às coisas da obra criadora. É o pensamento humano, são as ideias. Agora, por fé, nós conseguimos entender que verdadeiramente Deus criou todas as coisas. Criou a vida, criou o homem. E como nós entendemos isso? Se tivesse, ele nos traz essa resposta. Porque é a ação da palavra de Deus na criação, ela é o quê? Ela não é aparente. Se ela não é aparente, é porque ela não é da obra criadora. Ela é da obra redentora. Então, na verdade, nós entendemos isso porque pela fé. A fé, que é um elemento da obra redentora, une a nossa alma, abre os olhos do nosso entendimento para a palavra, que também é um outro elemento da obra redentora. É como se a nossa alma, queridos, reconhecesse a voz do verbo de Deus ecoando na eternidade. E disse Deus: haja, e todas as coisas aconteceram. E este verbo, ele desceu, ele se fez carne,
Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou para possibilitar vida eterna para cada jovem que está nos assistindo nesta hora. Pode passar. Nós temos também uma outra proposta de como toda a diversidade da vida ela estaria nos nossos dias. Essa proposta não é utilizada pelo ateísmo científico. No entanto, há algumas considerações que precisamos fazer a respeito dessa teoria. A teoria do design inteligente. O que ela propõe? Que causas inteligentes se fariam necessárias para explicar toda a complexidade de vida que nós temos ao nosso redor. E essa complexidade, ela seria irredutível. O que isso significa? Significa que ela entende que não é possível processos naturais, ao acaso, ao longo do tempo, surgirem tudo isso, toda essa complexidade que vemos ao nosso redor. E na visão do design inteligente, ela consegue verificar alguns traços, algumas pistas de que haveria um designer, um criador, que precisamos deixar claro que não necessariamente seria Deus, este criador na visão do design inteligente. Passa mais um, por favor. E um desses traços, uma dessas pistas, está relacionado ao que nós chamamos de sequência de Fibonacci. Leonardo de Pisa, que também é conhecido como Leonardo Fibonacci, ele desenvolveu um cálculo matemático. E esse cálculo matemático, ele pode ser expresso em formas geométricas, conforme os irmãos estão vendo nesta imagem aqui abaixo. E posteriormente observou-se que estas formas geométricas, elas se repetem em vários elementos da natureza, em várias formas de vida, órgãos humanos, fenômenos da natureza. E o design inteligente, ele observa essa pista como uma possível evidência daquele que teria feito todas as coisas. Pode passar. Quando nós observamos aqui essas imagens, assim, até verificamos algumas semelhanças entre elas. Mas, quando aplicamos a sequência de Fibonacci nessas imagens, pode colocar, você consegue observar que elas têm as mesmas formas e elas expressam valores numéricos que correspondem uma à outra. Desse modo, o design inteligente propõe que isto seria uma possível, entre aspas, prova de que há esse design. O que isso significa para nós? Inegavelmente, isso aqui é muito interessante, sem dúvida, mas precisamos falar com os nossos jovens. Isto também é razão, porque não é possível chegar a Deus por meio da razão, por meio da limitação do homem. De que maneira nós chegamos a Deus? Como nós tivemos a experiência com o nosso Deus Criador? Pode passar? Nós tivemos pela fé. É o que está escrito em Efésios 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé. É por meio da fé, queridos, que nós somos salvos. E isso não vem de vós. Isso não vem da obra criadora. Não vem da metodologia científica. É muitas vezes um homem por meio da ciência querendo chegar a Deus. Mas não é dessa maneira. É por fé. Porque o dom de Deus também é da obra redentora. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou passar a palavra agora para o nosso irmão, Dr. Tiago, que prosseguirá com este assunto nesse momento. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queria saudar a todos os jovens presentes nesse evento. Eu gostaria de falar que esse que está aqui no quadro é o Tiago profissional, mas quem está aqui é o Tiago servo de Deus. Assim como os irmãos estão assistindo a essa transmissão. Eu não estou aqui falando em nome dessas instituições, eu estou falando aqui em nome daquele que me convidou, que me chamou para esse evento, que é o nosso Deus. Gostaria também de dizer que nós aqui no Manaim, nós estamos tomando todos os cuidados em relação à Covid-19.
Nós passamos aqui por um exame inicial para estarmos aqui presentes. Nós estamos mantendo um distanciamento social. Os irmãos não estão vendo aqui, mas está sendo mantido. E eu só tirei aqui minha máscara agora para falar com os irmãos. Depois coloco ela novamente. Queria dizer para os irmãos que a nossa intenção aqui não é combater a ciência. Até mesmo porque muitos de nós aqui somos cientistas. Nós não estamos aqui para combater a ciência, nem para defender pseudociência. Nós estamos aqui para deixar claro que a ciência, ela não pode interferir na nossa fé. Muitas pessoas olham para os dados da natureza e, por opção, elas se tornam ateias. Mas nós, quando olhamos para os mesmos dados, a fé que está dentro de nós, por meio dessa fé, nós ouvimos a voz de Deus. Do Deus que nos amou, o Deus da vida. Ele fala ao nosso coração, isso alegra, porque nós sabemos que nós temos um Pai Celeste. Pode passar o próximo slide? Vou falar um pouco sobre a intricada vida molecular dentro de nós. Ou seja, a vida que existe dentro do homem, que a ciência está revelando, que ela é uma série de informações muito interessantes, que no próximo slide eu gostaria de usar um texto bíblico, que é Salmos 139, versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado. Ou seja, quando eu fui formado, quando você foi formado, os nossos ossos não foram encobertos ao Senhor. Veja, a grávida, ela não vê o desenvolvimento do seu filho, está dentro do ventre. E os ossos estão internos ainda ao feto. E isso que está encoberto ao homem não está encoberto a Deus. O Senhor vê o profundo escondido quando nós nem ainda, nós estamos em formação. O Senhor conhecia o nosso corpo e principalmente a nossa alma. Ele já nos conhecia, já nos visitava. Eu vou passar aqui para os irmãos alguns vídeos que foram gerados por algumas universidades no exterior, alguns institutos de pesquisa, que mostram essa vida molecular, interior que há no homem, que só agora a ciência está conhecendo. Mas Deus sempre conheceu. Porque os nossos ossos não lhe eram encobertos. O que eu vou mostrar para os irmãos aqui são coisas maravilhosas, que o homem, ele se encanta, mas elas já eram conhecidas pelo Senhor. Não pode passar o primeiro vídeo. Então esse vídeo, na verdade, ele é um conjunto de vídeos feitos por vários institutos de pesquisa. E aqui no primeiro vídeo nós vemos uma coisa muito interessante. O que nós vamos observar aqui são fenômenos que acontecem dentro da célula. Nós não conseguimos ver a célula com o olho nu. Essa é uma representação, mas baseada na ciência. Isso é a estrutura dentro da célula, com várias organelas ou pequenos órgãos. E aqui nós vemos muitas coisas se movimentando dentro da célula. Em especial, o vídeo vai focar nessas proteínas motoras, que no vídeo parecem como pequenos homenzinhos com seus pés se locomovendo sobre uma plataforma. Essas estruturas que parecem pequenos homenzinhos andando, isso é gerado pela ciência como um instrumento da razão. Quando nós vemos isso, nós ficamos admirados, porque como que isso pode existir dentro de nós? E essa ponte sobre a qual essa proteína ela está andando, ela é muito interessante, porque essa ponte ela vai sendo construída enquanto essa estrutura vai andando. E a função dessa estrutura é se prender a uma estrutura maior. Vejam, aqui é a ponte sendo construída, e essa estrutura maior que está ligada a ela vai sendo transportada dentro da célula por essa maquinaria, por essa proteína que é um motor molecular.
Os engenheiros muitas vezes ficam admirados com os motores que eles constroem, mas se eles olharem para dentro da célula, vão ver motores mais impressionantes. Porque isso vem do nosso Deus. E muitas vezes, como o vídeo mostra, essa proteína que está deslocando esse glóbulo maior fica preso, porque tá ali em cima tem um emaranhado que está prendendo. Quando isso acontece, vem uma outra proteína junto com ela. O vídeo mostra ali agora embaixo. Então não tem mais uma sozinha, mas como se fossem dois homenzinhos ali que se prendem a essa carga para gerar força suficiente para transportar. Lembrando que essa ponte que está em verde aí, ela vai sendo construída. E esse vídeo mostra, na verdade, numa velocidade muito lenta, porque isso é muito rápido. Nesse vídeo que nós vemos agora é como que a célula produz energia. Nós estamos muito acostumados com uma estrutura que é a roda d'água. Né? Às vezes, no sítio você tem uma roda d'água e passa água ali, girando a roda e produz energia. O que nós vemos aqui, na imagem, nós temos na parte superior e uma parte inferior. A parte inferior tem um monte de bolinhas que são prótons. Esses prótons, que são bolinhas amarelinhas, elas vão passando para a parte de cima. E ao passar para a parte de cima, ela vai girando essa máquina que existe aí bem no centro da imagem. Então, o que vocês estão vendo aí, em termos moleculares, é como se fosse uma roda d'água. Mas a água, aqui no caso, são esses prótons. Próton, professor Tarcísio vai mostrar para a gente futuramente, na próxima aula. Então, ele vai passando por aqui, vai girando. E quando ele gira, ele produz dentro da célula energia. Então, dentro de você, você tem milhões de rodas d'água moleculares como essa. Coisas que nós não conseguimos ver. Posso encerrar? Amém. Nós vamos parar por aqui, então. Amém, queridos. É maravilhoso quando nós podemos perceber e entender que ciência e fé são coisas distintas. Nós não precisamos combater a ciência, como já foi dito aqui, porque a ciência, ela foi permitida por Deus para o benefício do homem. Está na quarta medida, na obra criadora, mas sobre nós vivemos a experiência com a fé que está na quinta medida. Então são coisas distintas que precisam ser bem colocadas. Nós vamos passar aqui, nós podemos passar direto para a árvore da ciência, fazendo um favor, para nós fecharmos aqui, mas nós vamos falar um pouquinho aqui, bem rapidamente, e aqui nós vamos perceber o desenvolvimento da filosofia, com alguns nomes, né? Tales de Mileto, Platão, Protágoras, Pitágoras, Aristóteles, e vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Em paralelo, você tem o desenvolvimento da ciência, mas também você tem a história da igreja. E nós temos que ter esta posição, né? O objetivo desta aula é para que nós, como servos do Senhor, para você como jovem, que vai enfrentar as academias, as universidades, você tenha esse entendimento, né? Não há nada de mal em você viver a ciência, mas definido pelo Senhor. E nós vamos fechar aqui falando dos outros dois, bem rapidamente, dos outros dois tipos de ateísmo. Pode passar, fazendo favor. O ateísmo religioso. Então, qual que é a característica do ateísmo religioso? Ele é focado no material, sem a presença do Espírito Santo. Mas, pastor, como é que eu vou perceber isso, né? Então você tem aqui algumas nuances, né? Qual que é a base do ateísmo religioso? Psicológico. Então você vai perceber lá a autossugestão, a autoajuda, a persuasão, a superstição, aquilo que é místico. Tem alguém que chega numa reunião e diz assim: olha, todos vão ser curados. Isso é autossugestão. A autoajuda, olha, você vai conseguir. Isso é bom? Isso é bom. Mas nós sabemos que acima de
tudo isso, há um Deus que é soberano e que governa sobre as nossas vidas. E Ele não necessita disso, de persuasão, porque é o Espírito Santo que visita os nossos corações e testifica na nossa vida. Isso aqui vai materializar a fé. É depositar às vezes num objeto, num grão de arroz, num copo de água. Mas nós sabemos que a fé é o firme fundamento que vem da eternidade. E nós queríamos aqui deixar um texto, pode passar fazendo um favor, lá em 1 Samuel 15, 21, que nós estamos estudando nas escolas bíblicas sobre a obra de Davi, a obra de Saul, e o texto diz assim: mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor, guardem isso, do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Então nós percebemos aqui, na questão do ateísmo religioso, nós vamos perceber isso, fazendo um paralelo com a vida de Saul. Saul teve muitas experiências com Deus. As jumentas do seu pai foram perdidas, e através da ação do Senhor, da palavra do profeta, agora não do falso profeta, mas do profeta, as jumentas foram encontradas. Saul foi ungido, Saul profetizou, Saul viveu experiências com o Senhor, mas ele acaba se perdendo. Ele começa a achar que o melhor para Deus é aquilo que agradava aos olhos do povo. Mas não era isso que Deus queria. A salvação é uma ação do Espírito Santo. Mas onde o homem entra nisso, pastor? O homem entra com a obediência, com o coração grato, com a instrumentalidade, com a sua condição de obedecer e ouvir a voz do Senhor. E Saul, ele perdeu isso, né? Pode passar. E há um texto aqui que eu queria que os jovens, você que está nos assistindo, participando desse seminário, que é uma pergunta ali do salmista, daquele que foi tocado pelo Senhor. Ele olha para todos os benefícios, ele vê que tudo que ele tem vivido vem de um Senhor que é poderoso, que fez todas as coisas, e ele diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? A resposta de Saul foi dar aquilo que já tinha sido rejeitado pelo Senhor. Mas a resposta que o Senhor quer nos nossos corações é a nossa gratidão. É uma vida de obediência, de santificação, voltada para o Senhor, né? Imunes àquilo que às vezes o mundo tem vivido. Pode passar fazendo um favor. E para fechar aqui, e esse tema aqui vai ser abordado em uma outra oportunidade com mais aprofundamento, mas é o ateísmo ideológico, é focado também no material, sem o Espírito Santo. Você tem aqui a filosofia, a teologia, que sempre vão levar o que é o humanismo, o homem como centro de tudo. A Bíblia diz que em Gilgal, Saul, ele ergue ali um monumento em sua homenagem. Era isso que ele estava vivendo. Mas nós temos levantado um louvor ao Senhor da nossa salvação. O centro deste projeto é o Senhor Jesus. É essa grande experiência. Pode passar. Nós queremos deixar aqui para finalizar qual que é o resultado de tudo isso que nós falamos aqui, de uma maneira bem condensada para os irmãos, né? Por que eu não devo viver o ateísmo científico? Por que eu não devo me enveredar no ateísmo religioso, ateísmo ideológico? O resultado esse aqui foi o resultado na vida de Saul. O medo, a superstição, a insegurança, a angústia da alma. Esse é o resultado. Mas nós sabemos, está terminando esta aula, e crendo que o Senhor é que tem sido a nossa segurança. O Senhor que tem apontado o caminho para as nossas vidas.
o Senhor que tem governado a vida dos jovens, o Senhor que tem governado a vida da igreja, e a nossa alma, ela canta a um Deus que tem agido nos nossos corações. Nós estamos cerrando, para que cada um, porque a nossa preocupação aqui nesta tarde, é que cada um de nós possa estar municiado com isso, definido por um Senhor, por uma obra, por uma experiência, e a certeza de que em breve nós estaremos com o Senhor na eternidade. Nós vamos encerrar, os irmãos fiquem atentos ao retorno, ao cronômetro, e nós vamos voltar com a próxima aula. A todos, a paz do Senhor Jesus.